os 3 sofrimentos de Jesus, do Getsemane ao Gólgota. Vamos ler então Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 42 ao 44. Assim nos diz a palavra de Deus, dizendo: Pai, se queres passar de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Eu vou falar dos 3 sofrimentos de Jesus, naquilo que compõe a pessoa de Jesus. Os 3 sofrimentos: o primeiro no corpo, o segundo na alma e o terceiro no espírito. Quase sempre nós nos focamos primeiro naquilo que eu vou agora meditar aqui. Nós nos focamos primeiro no sofrimento do corpo, e de verdade foi muito grande. Cada um desses sofrimentos eu vou narrar alguns momentos, não dá para ser todos, do Getsemane até o Gólgota, ou até o Monte das Caveiras, o Monte da Caveira. Vamos primeiro ao sofrimento físico, o sofrimento do corpo. Queridos, no Monte do Getsemane, no jardim do Getsemane, o nosso Jesus, ele teve o seu primeiro sangramento de sangue. É isso mesmo. Da testa de Jesus verteu suor e sangue. Da testa de Jesus já era o sangue que vertia, já era o sangue que saía. E a partir do momento em que Jesus foi preso, já começou no seu corpo empurrões, tabefes, bofetadas, chutes. Ainda no Getsemane, em condução à cidade de Jerusalém, que era vizinha, Jesus foi levado debaixo de muita pancada. E chegando Jesus ali em Jerusalém, Jesus é conduzido à presença do sumo sacerdote, a autoridade religiosa. E pasmem vocês, diante da autoridade religiosa, Jesus Cristo foi esbofeteado. Jesus Cristo literalmente ele foi espancado diante da mais alta autoridade religiosa, diante daqueles que eram para cuidar de Jesus, ele foi esbofeteado. Jesus Cristo ele passou uma noite de desconforto, fisicamente uma noite detido, e ao amanhecer o dia, Jesus é levado à presença do Pôncio Pilatos, e Jesus é levado, não de maneira carinhosa, mas o seu corpo sofria empurrões, murros, tapas, bofetões, chutes. E diante de Pilatos, ele o remete a Herodes. E até chegar a Herodes, o corpo de Jesus padece os mesmos sofrimentos. Herodes retorna Jesus até Pilatos.
E quando Jesus se encontra diante de Pilatos pela segunda vez, aí nós temos já uma correção profunda no corpo de Jesus. Jesus é condenado a um açoite romano. Queridos, o açoite romano era terrível. Quase sempre a vítima do açoite romano não suportava aquele açoite. Literalmente eram dois homens preparados na arte do bater, preparados na arte do espancar, e ali com objetos perfurantes, com objetos cortantes, com chicotes que tinha na sua extrema, pedaços de ossos, pedaços de ferro, aqueles brutamontes espancaram Jesus até a sua carne ser dilacerada, até a sua parte da corda, até certamente algumas partes de Jesus na frente também serem moídas, tanto ele apanhar. Mas, queridos, eu estou adiantando pelo tempo, distante um pouco daquele momento, mas um pouco à frente, Pilatos já decreta a crucificação. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não tenha entendido bem o que era a crucificação. Você já viu muito a cena. A crucificação para os romanos era para rebeldes, delinquentes, ladrões, assaltantes de altíssimas periculosidades. A crucificação para os romanos era a pior das penas, não só para os romanos, mas para todo mundo antigo, porque mais 3 nações aplicavam também essa penalização. Era tão cruel a crucificação, porque dentro da crucificação a pessoa não tinha o direito de ser sepultado. Aquele que era crucificado, ele agonizava durante dias, porque na crucificação nós sabemos do sofrimento que era. Eu irei relatar algumas coisas aqui. Na crucificação eles não tinham o direito de serem sepultados e ficavam expostos até a morte. E ali aves de rapinas, animais comiam aqueles corpos. E quando não eram comidos por esses animais ou essas aves, eles chegavam a estados de putrefações, e ali eles ficavam jogados para que isso servisse de exemplo da parte do Império Romano aos rebeldes, aos contraventores da lei. Nenhum romano padecia a tal condenação. Era a pior de todas, e essa foi a que Jesus recebeu. Depois que Jesus Cristo leva o açoite, ele resiste, mas daquele açoite, muito do corpo de Jesus havia sido destruído. Partes do corpo de Jesus havia sido destruído. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, como se não bastasse, guarda o que eu vou te falar agora, porque é muito importante. Eles pegaram uma coroa que tinha espinhos duros. A Bíblia chama coroa de espinhos, só para você ter uma ideia, o destaque. E eles enfiaram na cabeça de Jesus, aquela cabeça que já estava maltratada, que já havia sangrado, que já havia apanhado. Agora eles enfiam uma coroa de espinho que perfura certamente em muitas partes a sua cabeça. Mas deixa eu falar algo para você nessa noite, para todos vocês. Escutem.
aquela coroa de espinho que Jesus suportou e ele carregou. Todas as vezes que você vê essa coroa de espinho num filme, ou você ouvir falar dessa coroa de espinho, olha o que Deus me deu para me falar para você e você carregar para sempre. Todas as vezes que você vê essa coroa de espinho, ouvir falar, você vai remeter à sua memória o seguinte pensamento: ele usou aquela coroa, ele suportou para que eu e você recebêssemos um dia a coroa da vida, a coroa da justiça, para que eu e você recebêssemos a coroa que nos será dada. E como se não bastasse, Jesus teve que carregar uma cruz muito além do suportar de um corpo humano já maltratado, já dilacerado. Todas as partes de Jesus já tremiam o seu corpo, ao ponto dele não suportar carregar a cruz, ao ponto de Jesus cair por 3 vezes. Por 3 vezes. Jesus não suportava mais tanta dor, e foi preciso alguém lhe ajudar a levar a cruz. E quando Jesus chega diante da pior de todas as penas, que é o momento da crucificação, Jesus agora é colocado na cruz, e pregos nas mãos lhe foram colocados, pregos nos pés lhe foram colocados. Queridos, alguns estudiosos dizem que os pregos que foram colocados nos pés de Jesus eram de aproximadamente 17 centímetros. Geralmente o das mãos era pela metade do tamanho, de 8 a 10 centímetros. E ele suportou ainda uma lança sobre o seu corpo.